agradecemos a Deus por mais este dia de vida, por mais este dia de bênção que Ele vai nos conceder. A você eu quero agradecer por estar aí nos assistindo pela televisão ou pela internet. Deus te abençoe, que hoje seja um dia de grandes bênçãos e de vitórias para você e para a sua família. Vamos à reflexão bíblica que está registrada no livro de Tiago, no capítulo 1, verso 22, verso 23 e o 25. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Com base nesse texto bíblico escrito por Tiago, quero falar duas coisas importantíssimas para você. Duas coisas muito importantes para o cristão. Você que acredita em Cristo, estas duas coisas valerão a pena para a sua vida. Então fique aí e assista comigo, entenda a palavra de Deus e você vai ser abençoado pelo Senhor. Duas coisas importantes para o cristão: colocar em prática aquilo que está escrito na palavra de Deus, praticar o que a Bíblia orienta, aplicar nas nossas vidas aquilo que a Bíblia determina, ser um cristão praticante. E também quero falar com você um pouquinho sobre esquecimento. Esquecimento é ter dificuldade de lembrar das coisas, esquecer facilmente aquilo que você ouviu ou que aconteceu. Antes, porém, eu preciso falar com você um pouquinho sobre o que significa ser cristão. Então, antes de falarmos sobre essas duas coisas importantes, falaremos sobre o conceito desse termo cristão. Segundo o dicionário bíblico, cristão é aquele que segue os preceitos do cristianismo. Cristianismo é o conjunto de religiões. Cristianismo são todas as denominações cristãs, todas as igrejas que professam o nome de Jesus Cristo. São as pessoas que acreditam em Jesus, que creem em Jesus, não importando o título da igreja. Se da Igreja Batista, se da Assembleia de Deus, se da Presbiteriana, se da Igreja Católica, da Luterana. Se você pertence a uma dessas igrejas ou outra igreja que acredita em Cristo, então você é um cristão. Então, cristão é aquele que professa, o nome de Jesus. A diferença é que existe cristão que é praticante e cristão que é ouvinte. A diferença entre os cristãos é exatamente essa. Alguns praticam o que a Bíblia orienta, o que é determinação bíblica, enquanto outros apenas são ouvintes da palavra. Eu espero que você que está nos assistindo aí pela televisão ou pela internet, que você seja um cristão praticante da palavra. Que você não seja um cristão apenas ouvinte, mas que você coloque a palavra de Deus, aplique a palavra de Deus no seu coração. Enquanto uns cumprem o que a Bíblia descreve, o que a Bíblia menciona, outros apenas ouvem. Talvez você não acredite em Cristo e eu quero nesta manhã convidar você a acreditar em Jesus, afinal de contas ele morreu para nos salvar. Acredite em Cristo, creia em Cristo e seja um cristão. Então vamos lá. Primeira coisa importante que um cristão deve observar na sua vida é colocar em prática.
praticar a palavra de Deus. O texto bíblico diz: sede cumpridores da palavra. Sede cumpridores da palavra. A orientação bíblica é para sermos um crente praticante e não somente ouvinte. Você tem se preocupado em praticar a palavra de Deus? Você tem se preocupado em ouvir a palavra de Deus? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem se preocupado com a Bíblia Sagrada? Já leu a Bíblia hoje? Quanto tempo faz que você não lê a Bíblia? Quanto tempo faz que você não ouve uma pregação da palavra de Deus? Colocar em prática a palavra de Deus. Se nós não ouvirmos a palavra de Deus, se nós não lermos a palavra de Deus, se nós não entendermos, como vamos colocar em prática? Que cristão nós somos se não lemos a Bíblia, se não ouvimos a pregação? Que cristãos somos se não praticamos o que a Bíblia nos diz? Você tem vivido sem ler a palavra de Deus? Tem vivido sem ouvir Deus falar com você? No texto bíblico registrado no livro de Romanos, capítulo 2, no verso de número 13, diz assim, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei. Ouvir a lei não justifica. O que justifica é praticar a lei. Serão justificados diante de Deus quem pratica a palavra de Deus. Nesse texto bíblico, a lei é a palavra de Deus, a lei é a Bíblia Sagrada. Portanto, só ouvir não justifica. Mas se você ouve e pratica, então você é justificado na pessoa bendita de Jesus. Então, a partir de hoje, tenha esta preocupação na sua vida, de ser um cristão praticante da palavra e não somente ouvinte. Seja então um praticante. Aplique a Bíblia Sagrada na sua vida. Leia a Bíblia e descubra algo especial para você. Observe, Deus tem algo especial. Deus quer de você um cristão praticante. Deus quer de você que você pratique, que você aplique aquilo que foi determinado. Primeira coisa importante para o cristão é praticar a palavra de Deus. A segunda coisa importante para um cristão e que devemos estar observando é sobre o esquecimento. Cristão esquecido esquece com facilidade. O esquecimento é algo comum na vida do ser humano, com o corre-corre do dia, com as coisas do dia a dia, nós acabamos esquecendo. Se não anotarmos, vamos esquecer. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande de lembrar das coisas, por isso eu costumo escrever, costumo anotar. Esqueço o nome das pessoas, esqueço datas, esqueço números com muita facilidade. Por isso eu escrevo, eu anoto para não esquecer. Esquecimento das determinações bíblicas. Isso nós não podemos esquecer. Aquilo que está escrito, aquilo que está determinado na palavra de Deus, nós precisamos lembrar. O texto diz assim, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos, não sendo ouvinte esquecido. Quantas coisas você tem ouvido da palavra de Deus e já esqueceu? Há muitas coisas que nós não podemos esquecer. Não dá para esquecer certas coisas. Tem coisas que você até pode esquecer, mas tem coisas que não. Porque o esquecimento vai causar danos, vai nos trazer prejuízo. Como, por exemplo, a Bíblia nos diz que nós não podemos esquecer de amar o próximo. Uma determinação bíblica que devemos amar o nosso irmão, devemos amar o nosso próximo como a amamos nós mesmos. Por que você não ama o seu irmão? Por que odeia o seu irmão? Por que tem mágoa do seu irmão? A Bíblia está nos orientando que devemos amar o nosso irmão. Então não esqueça disso. Quando você ver
o seu próximo aí na rua, quando você vê aí o seu irmão na rua, o seu vizinho, lembre-se, Deus determinou que nós devemos amar o nosso próximo. Também não podemos esquecer de uma outra orientação bíblica, que é de orar a Deus, de buscar ao Senhor através da oração. E eu pergunto, você já orou hoje? Você já falou com Deus? É importante que o cristão ore ao Senhor, é importante que o cristão fale com Deus. Um cristão praticante é aquele que está sempre falando com Deus. Quando foi a última vez que você fez uma oração? Quando foi a última vez que você buscou ao Senhor através da oração? Então não esqueça de orar agradecendo a Deus por tudo que Ele fez na sua vida. Não esqueça de cultuar ao Senhor. A Bíblia nos dá a orientação que nós devemos adorar a Deus, cultuar ao Senhor. Portanto, adore o nome do Senhor, cultue ao Senhor. São determinações simples, básicas para a vida do cristão, para sermos cristão praticante, não somente ouvinte. Seja um cristão verdadeiro, seja um cristão praticante, ore a Deus, ame o seu próximo, cultue ao Senhor. Seja um cristão praticante, não somente ouvinte. Então não seja um ouvinte esquecido nesta manhã, mas que você que está me ouvindo, você possa praticar. Pratique a palavra de Deus. Não perca esta oportunidade de praticar a Bíblia Sagrada e seja abençoado pelo Senhor. Neste dia, não seja um ouvinte esquecido, mas um cristão praticante. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Até o próximo programa, se Deus quiser, e tenha um dia feliz com Jesus.